Caros irmãos, irmãs, alunos e alunas da Escola Dominical, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, o consolo, a sabedoria, o discernimento do Santo Espírito de Deus esteja sobre nós nesse momento em que nós estaremos refletindo à luz da Palavra de Deus sobre os mistérios da Sua Palavra, da Sua grandeza, da Sua onipotência, do Seu amor por nós. Oramos nesse momento em nome de Jesus, Senhor, buscando a Tua luz, a Tua sabedoria, a Tua santidade, Senhor, Tua pureza, transparência, verdade, Senhor. Que a Tua palavra seja aqui, Pai, iluminada diante de nós. Eu oro no nome de Jesus por cada um que estará ouvindo, por cada uma, Senhor, que estará ouvindo esta palavra que não é minha, mas é Tua, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Caros irmãos e irmãs, continuamos neste propósito de, mediante a temática que é oferecida a nós pela essa publicação da Editora Angular, da Igreja Metodista no Brasil, a temática da maturidade cristã, trabalhando mesmo com o sentido mesmo literal dessa palavra, não é? Quando falamos de maturidade, estamos pensando em desenvolvimento humano, em vida, não é? Pensando nas fases do desenvolvimento humano, desde o nascimento, antes na fase do feto, depois a infância, a puberdade, a adolescência, etc, etc, não é? E aí temos falado, eu, Silvana, e baseados nesse tema, e agora fazendo uma comparação com a vida espiritual, segundo a doutrina metodista e bíblica, que coloca para nós o desenvolvimento da nossa salvação num processo de salvação e de santificação. A mesma graça salvadora é a graça santificadora. A mesma graça de Jesus que nos salvou pela sua morte na cruz também nos santifica agora dia a dia para nos parecermos mais e mais no caráter de Jesus, não é? Então, vimos domingo passado e outro domingo com a Silvana a questão da maturidade e da tradição, não é? E dentre várias outras lições, não é? E hoje, prosseguindo com essas lições e à luz da palavra de Deus, não é? Acima de tudo e como fundamento de todo estudo é buscando o suporte bíblico, não é? Isso não temos dúvida disso. Hoje a lição, a temática é maturidade e os mistérios da vida, né? Maturidade e os mistérios da vida. Bom, para nós iniciarmos, podemos colocar o seguinte: são comuns, né? Especialmente no início da nossa carreira cristã. No início, quando nós nos encontramos com Jesus, cremos pela fé no seu sacrifício por nós, nos entregamos, nos sentimos salvos, perdoados, não é? E somos batizados, então vem todo aquele processo que se inicia em nós, dentro de nós. E aí, pela fé, nós vamos caminhando. E aí, nesse processo de desenvolvimento, dúvidas, vontade de esclarecer certas questões que não são bem claras, não são bem reveladas na palavra de Deus, não é? E aí, nos incomodamos com aquilo. E isso é normal. Aliás, muitas destas dúvidas permanecem entre nós até os dias de hoje muitas vezes, e causando um desconforto, um incômodo na vida cristã de muitas pessoas e quem sabe até na nossa mesmo, né? Bom, o fato é que são naturais essas dúvidas na trajetória cristã e muitas delas
para muitas delas não vamos obter respostas. Eu me lembro de uma mensagem, uma pregação pelo saudoso bispo Natanael Inocêncio do Nascimento, bispo da Igreja Metodista, reitor da Faculdade de Teologia, pastor. E ele, numa das suas pregações, eu me lembro bem que ele dizia que alguns membros da igreja vinham com algumas perguntas para que ele as respondesse. E ele então dizia: eu também não tenho resposta para essa questão sua, mas eu vou anotá-la e o dia que eu estiver na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, eu tenho certeza que Ele vai me esclarecer. Então, acima de tudo, a nossa mensagem é que nós saibamos lidar com essas questões que não foram reveladas para nós, porque Deus aprove a Deus assim, que isso não nos paralise, que isso não nos impeça de crescermos na fé, na comunhão com Deus, na esperança dia a dia da vida eterna. Percebe a mensagem, meus irmãos? Os mistérios, alguns mistérios não nos foram revelados, não é? Mas nós temos que lidar com esses mistérios pela fé e sabermos que nos foi revelado o suficiente. O que Deus queria nos revelar por completo, Ele nos revelou em seu Filho Jesus, não é? Como João diz na abertura do seu Evangelho: e vimos a sua glória, não é? Ele habitou no meio de nós. Então, o fato de nós não sabermos as respostas para algumas questões não invalida aquilo que nos foi revelado. Então, nós temos que viver por aquilo que nos foi revelado pelo Senhor, não é? E aquilo que Ele não nos revelou, a Ele pertence. Na lição de hoje, realmente, então, a base para o nosso estudo está na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a sua primeira carta, não é? Realmente, Tessalônica era uma cidade, a cidade mais importante e maior cidade da região da Macedônia, não é? E Paulo vai fundar esta igreja, e nós sabemos disso pelo texto de Atos dos Apóstolos, lá em Atos, no capítulo 16, no capítulo 16, 17, 18, né? Nós podemos ficar tendo conhecimento de que essa igreja foi fundada pelo apóstolo na sua segunda viagem missionária. Ele teve, na verdade, 3 viagens missionárias. Então, durante a sua segunda viagem missionária, que está relatado lá em Atos 16 em diante, Paulo vai fundar a igreja de Tessalônica, não é? E vai escrever essa carta depois, mais tarde, aos crentes tessalonicenses. E essa igreja nasceu em meio a muitos conflitos e tumultos, podemos ver isso, não é? A luta que Paulo teve que enfrentar em meio ao trabalho de evangelização naquela cidade. E ele vai contar com o apoio do seu discípulo Timóteo, que mais tarde vai encontrar-se com ele em Corinto, vai levar a ele um relatório. É quando então Paulo toma conhecimento dessas angústias que estavam perturbando a fé daqueles irmãos, não é? Dúvidas que eles estavam a respeito da morte, dúvidas que eles estavam a respeito da vida após a morte, da ressurreição e da segunda vinda de Jesus, não é? Paulo toma conhecimento. Eles começam a ver os seus irmãos, as suas irmãs morrendo, falecendo, e Jesus não voltava, e muitos deles tinham a ideia de que Jesus voltaria naqueles dias já, não é? Pelas pregações de Paulo, eles tiravam talvez essas conclusões, pelas mensagens, não é? Já guardavam, não é? Esse mistério da volta de Jesus. E isso perturbava, ele se preocupava com os irmãos que já estavam morrendo e estavam em mil dúvidas, não é? E estavam sendo perturbados por essas dúvidas internas.
Então, Paulo, tomando conhecimento, né, a respeito dessa preocupação deles em ver Jesus como agora voltando como rei do universo para julgar a humanidade, não é? E levar de vez aqueles que creram no Evangelho. Eles, diante dessa preocupação com esse mistério e também com o mistério da morte, e eles então começaram a se angustiar em meio a essas dúvidas, a esses questionamentos. Então, Paulo escreve para eles, não é? Vai escrever a sua primeira carta quando ele vai esclarecer, vai, pela fé, animá-los, consolá-los, né? Esclarecê-los naquilo que Deus revelava a ele e revelava na sua bondade, pela sua palavra, né? Pela mensagem do próprio Jesus. E ele então vai escrever essa primeira carta lá por volta do ano 50. Esta carta é tida como o documento mais antigo do Novo Testamento, né? A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Porventura nós também, em pleno século XXI, a igreja, depois de 2000 anos, não é? Ela, porventura, também não se preocupa com essas questões além do que deveria? Será que isso muitas vezes não balança a nossa fé, não traz desconfortos, temores no nosso coração? Não é? Então, é muito interessante, especialmente quando nós nos vemos em meio a algumas catástrofes que acontecem. E, por exemplo, essa crise de saúde que nós estamos vivendo há 1 ano e meio, que é a pandemia da Covid, tantas pessoas morrendo, um vírus desconhecido até então, não é? E essa luta, vendo pessoas, jovens, crianças, adultos, anciãos falecendo, não é? Será que isso não nos trouxe questões sobre a volta de Jesus, de nós estarmos vivendo os últimos dias, de ficarmos assustados, olhando para os lados, não é? Querendo definir datas, horários, porquês e paraquês, não é? Então, esse assunto, meus irmãos, sobre maturidade, os mistérios da vida, os mistérios de Deus, são muito oportunos para nós, neste momento que nós estamos vivendo, em especial. Bom, diante dessa angústia, não é? Dessas angústias, desse tipo de preocupação, não é? Paulo vai escrever e vai exortar a igreja de Tessalônica, e baseado na própria palavra do Senhor Jesus, que nós podemos, por exemplo, podemos ler lá em Atos capítulo 1, versículo 7. Jesus diz assim: olha, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então, não cabe a nós ficarmos questionando se é amanhã, se é hoje, ou se já passou da hora. Percebem, meus irmãos? Isto pertence aos mistérios de Deus, não é? Lá em Mateus 24, versículo 36, Jesus novamente vai dizer: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, senão o Pai. E aí, então, baseado nesta palavra, Paulo lá diz aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 1 e 2, e no capítulo 5, versículo 6, irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios.
né? Então veja, meus irmãos, não cabe a nós, não é ficarmos buscando respostas para certas questões, não é? Não cabe a nós, por exemplo, sabermos quando, o onde, a hora, se é à noite, se é de manhã, mas o que nos cabe? Nos cabe vigiar, nos cabe sermos encontrados crendo, como Jesus nos alerta, porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará fé? Então, o que cabe a nós? Não é descobrir o dia, mas é nos prepararmos, estarmos preparados para Ele, esperando pela fé. É o tripé que é colocado por Paulo, né? A fé, a esperança e o amor. Paulo escreve a fim de quê? É a fim de combater aquela desesperança que, por causa dessas questões de mistérios, não é? Que são próprios na palavra de Deus, não é? E na própria vida, para a própria ciência, questões que não foram reveladas e que não foram descobertas e que não se entende, não se compreende a lógica nem na ciência. Então, Paulo, para que eles não ficassem desesperançados, ele escreve, não é? E novamente baseando-se no Jesus ressurreto, na ressurreição de Jesus. E aí coloca esta fé como fundamento da nossa esperança. Capítulo 4, versículo 14 de 1 Tessalonicenses. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Olha, eu tenho que crer pela fé que os meus queridos que morreram no Senhor, não é? Eles virão com o Senhor em sua vinda. Vejam, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Assim também Deus, mediante Jesus, trará. Então, temos que confiar, não sabemos tudo, mas sabemos o suficiente. Não é? Deus nos revelou o suficiente para que fôssemos salvos e tivéssemos a vida eterna. E é isto que deve mover a igreja, meus irmãos, porque os mistérios, aquilo que nós não podemos conhecer, ter conhecimento, porque Deus assim decidiu, não é? Pode nos paralisar e paralisar a nossa evolução em direção à santidade, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento em direção à maturidade cristã. Aí vamos ser aqueles crentes inseguros e desesperançados, temerosos, medrosos, e etc, etc. E não são poucos os mistérios, meus irmãos, que constituem essa coleção, não é? De essa lista, não é? E que muitas vezes preocupa muitos crentes e que serve até de base para outras, para a fundação de novas igrejas, de novos grupos, não é? Especialmente o mistério da ressurreição, o mistério da segunda vinda de Jesus, não é? O mistério da vida, o mistério da morte. Paulo, ele nos incentiva a ir muito além do que ficarmos nos preocupando em definir, conceituar esses mistérios. Ele nos incentiva, nos motiva a que nós, com a palavra da esperança e da fé, nos consolemos, não é? E não nos desesperançamos. Um verbo que fica até difícil, né, conjugarmos. Não desanimemos, né, e nem deixemos os nossos irmãos também ficarem arriados e enfraquecidos, derrotados.
Nós podemos ler lá no capítulo 4 da carta aos Tessalonicenses, né? Primeira carta. Paulo vai continuar lá no versículo 16, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E ele prossegue: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E versículo 18: portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Sabemos o suficiente, meus irmãos. Agora não podemos entrar em detalhes como que vai acontecer isso tudo, né? Como que o mar vai juntar todos os seus mortos desde o princípio. Como que aqueles corpos que talvez tenham sido comidos, devorados por peixes, como que eles vão novamente ressurgir? Como que será esse corpo? Como que Deus tem ciência de cada um deles? Como que pode Deus saber a identidade de cada um ser humano que existe desde o princípio? Não é? Mas não cabe a nós, são mistérios de Deus. Mas nós temos que ser movidos pela palavra, pelo que nos foi revelado. E aqui Paulo nos dá uma revelação maravilhosa sobre a ressurreição dos mortos, sobre o arrebatamento, né, da igreja. Então nós temos que nos alimentar não com aquilo que não nos foi revelado, mas buscar alimento na água que o Senhor nos oferece e que é contida no seu Evangelho, né? Em todo o seu Evangelho. Portanto, consolem uns aos outros. São essas as mensagens que têm que ser trazidas à igreja para edificação e consolo. Esta é a esperança do crente, não é? E mais uma vez dizemos, não sabemos tudo, mas sabemos o suficiente. Deus não nos revelou tudo, mas tudo que Ele quis revelar e que Ele, nos seus propósitos, decidiu que deveria ser revelado, nos revelou em Cristo Jesus. Jesus é o Deus visível, não é? É o Deus que se tornou visível, é o Deus encarnado, é o Emanuel, é o Deus conosco, e isso nos basta. Para que nós não fiquemos tristes como os demais que não têm esperança. Essa é a palavra de Paulo lá no versículo 13 do capítulo 4. Porque senão nós também vamos ser derrotados, vamos também nos desesperar diante dos mistérios, né, dos momentos de mistérios. Bom, vamos prosseguir, né? Nós ficamos tão, muitas vezes, estarrecidos, aterrados, perplexos diante de situações para as quais não temos resposta, meus irmãos, não é? E mais uma vez digo, isso não deve paralisar nossa fé. Mas ficamos muitas vezes como Maria, quando Maria recebeu a anunciação do anjo de que ela engravidaria, ela pergunta, mas como se dará isto? Como isso é possível? Né? Também vemos essa perplexidade em Abraão, em Sara, quando eles recebem a notícia de que eles seriam pai e mãe de uma criança, não é? Em plena idade de velhice. Né? E aí é interessante que a Bíblia diz lá em Gênesis 17, então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo, pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Né? Percebe? Nós ficamos assustados diante daquilo que para nós não tem lógica. E mais uma vez nos lembramos da palavra de coisas espirituais são discernidas espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas espirituais, mas nós pela fé cremos e aceitamos e descansamos no amor de Deus.
Os discípulos também, quando da multiplicação dos pães, Jesus mostra a multidão, eram somente homens, eram 5.000, fora as mulheres e as crianças, e Jesus os desafia dizendo: dê vocês de comer a ele, deem vocês de comer a eles. E aí os discípulos: Senhor, como? Nós precisamos de quanto dinheiro para comprar pão para toda essa gente? Então, nós, diante do sobrenatural, diante do transcendental, do mundo espiritual, nós nos assustamos e duvidamos, não é como fez Tomé. Bom, enfim, nós vamos compreendendo, meus irmãos, que existem questões cuja razão não é suficiente para nos responder. Vou repetir: existem questões cuja razão não é suficiente para nos responder. E se nós queremos viver em comunhão com Deus, nós precisamos também entender estas coisas. E uma delas, repito, é a vida após a morte. E apenas a fé que vai nos ajudar, né, a lidar com tais inquietudes, com esses desassossegos, e descansarmos em que Deus é amor, em que Ele cuida de nós, e que seu plano é perfeito, e que Ele projetou e projeta e levará a bom termo tudo aquilo que Ele iniciou em nós, pela fé em Cristo Jesus. Nós podemos ler lá na carta de Paulo aos Coríntios, um texto maravilhoso que nós podemos talvez aconselhar vocês lerem todo, e a gente, por causa do nosso tempo aqui, não lê todo o texto, mas dar uma introdução. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, o versículo 35 ao 50. Eu desafio vocês a lerem todo, mas para vocês perceberem a preocupação da igreja primitiva, e que na verdade muitas vezes nós encontramos essas dúvidas em nós e na igreja em geral. Paulo diz assim: mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e outros corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Se vocês continuarem lendo até o versículo 50, vocês vão ver que profundidade, que coisa maravilhosa, quando Paulo lida com esses mistérios e conversa e aconselha a igreja a descansar na sabedoria de Deus, não é? Então, é como Paulo vai dizer lá aos Romanos, né, no capítulo 11, versículo 33 e 34, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi antes o seu conselheiro? Então, meus irmãos, que nós possamos entender a palavra também que Moisés, o servo Moisés, escreve lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29 também. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Não devemos então, meus irmãos, para nós irmos concluindo por hoje,
nos deter naquelas coisas que não nos foram reveladas. Mas como o servo Moisés já escreve lá em Deuteronômio, aquilo que é mistério Deus reservou para si, pertence a Ele, não é? Agora, aquelas que foram reveladas para nós e nos bastam para a nossa salvação. A partir de domingo que vem, domingo que vem, se Deus quiser, nós concluímos essa lição iniciada no dia de hoje. A maturidade cristã e os mistérios da vida. Que Deus nos abençoe e fique conosco durante toda essa semana, nos iluminando e nos revelando suas grandes coisas ocultas que não sabemos. Deus nos abençoe.